Mês é o mês de outubro, né? O mês onde as igrejas reformadas, celebram o aniversário da Reforma Protestante. E lá em 1517, num dia 31 de outubro, ou seja, há 505 anos atrás, Martinho Lutero fixou as suas teses, né, seus questionamentos sobre a maneira como a igreja estava sendo conduzida, e aquilo deflagrou um movimento que é conhecido como o movimento de reforma protestante. É claro que eu já disse isso muitas vezes, esse dia foi um dia icônico, mas ele não foi exatamente o início da reforma protestante, né? Ela vinha há cerca de 100 anos anteriores a essa data, vários outros homens já vinham propondo essa reforma, e depois de Martinho Lutero, muitos outros homens deram corpo à reforma protestante, mas é importante que se tenha uma data, né, para se lembrar desse movimento de uma forma mais didática, e essa data é didática. Então, celebramos 505 anos, e por conta disso, nós estamos esse mês falando um pouco sobre o que a reforma nos legou em diversas áreas. Nós falamos na primeira semana sobre a reforma e o culto, como a reforma resgatou um culto bíblico, como a reforma resgatou um modelo bíblico de culto ao Senhor. Na segunda semana, o Caio falou sobre a reforma da família, ou reformando a família, onde ele pôde nos apresentar muitos ingredientes bíblicos dessa questão tão valiosa e tão central que foi na Bíblia e na Reforma, a família. Na verdade, uma das coisas mais belas que nós encontramos na Reforma é a família de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vem resgatar com o seu casamento o conceito de família bíblica. Isso é muito belo. Se a gente estudasse isso, nós poderíamos ficar a vida toda estudando sobre o conceito de família na família de Martinho Lutero. Não que ela fosse perfeita, não era, e certamente era difícil, porque Lutero era um camarada difícil, né? Quando ele não gostava de alguém, o elogio mais leve era a anta que ele usava, né? Martinho Lutero, nos nossos dias, seria um pastor solitário. Todo mundo iria embora da sua igreja, ainda mais essa nossa geração assim, que não gosta muito desses confrontos, né? Porque ele era realmente rude, ele era um homem simples, né, e bastante rude. Na semana passada, nós continuamos essa questão do assunto da reforma protestante. A gente falou sobre o que mesmo semana passada? Muito bem, muito bem. A reforma e o trabalho. Não estava testando vocês, não. Eu que não lembrei mesmo. Entendeu? Vou ser sincero, né? Porque vai que você acha que está te testando. A gente falou um pouco sobre a reforma e o trabalho, que é outro tema também que a reforma resgatou profundamente. E a gente viu na semana passada que a visão de trabalho pré-reforma era uma visão de que o trabalho era uma maldição, que o trabalho era uma coisa ruim, e que o trabalho não religioso era algo legado a pessoas que passariam sua vida se gastando em algo que não era importante. E a gente viu na reforma que o oposto disso é o que a Bíblia ensina, e a gente podia aprender um pouco sobre isso. Se você não pôde estar aqui em alguma dessas semanas, todas essas mensagens estão lá no nosso canal do YouTube, você pode assisti-las, compartilhá-las, né? Faça isso, inclusive, e vai certamente abençoar muita gente. Hoje, o tema que nós havíamos pensado, né, sobre essa nossa conversa hoje seria sobre a reforma e a cultura. A gente falar um pouquinho sobre a questão da cultura. E na semana que vem nós falaríamos sobre a reforma e a política. Eu quero juntar um pouquinho os dois temas, porque eu quero falar pouco de política, porque eu entendo que, apesar de ser um assunto que a reforma tratou de forma bela, esplêndida, talvez um dos assuntos que a reforma trabalhou de forma mais bela, vamos dizer assim, né, mais ampla, onde atingiu, foi muito influente, foi a questão da política. Mas eu também entendo que não é o melhor momento para a gente tratar disso, né? Se a gente quisesse tratar disso de forma mais profunda, nós deveríamos ter feito isso há algum tempo, para que não pareça nenhum tipo de política partidária, algo que nós como igreja não nos envolvemos. A reforma ela vai ensinar uma coisa muito simples. A igreja deve estar envolvida em política, a gente vai falar um pouco sobre isso essa noite, mas de forma nenhuma deve estar envolvida em política partidária. A igreja não deve ter o seu candidato.
A igreja não deve ter a pessoa que ela anuncia como esse é o candidato da igreja e a igreja deve votar nele. Isso é algo que fere os princípios da reforma, os princípios bíblicos da própria liberdade cristã de consciência, né, onde o cristão deve ter a consciência de fazer aquilo que lhe é melhor, né? Então, eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa para lá, faltou um dedinho para fazer essa piada, mas eu não vou fazê-la não. Bom, então, mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu quero falar então de uma forma mais ampla sobre a herança da reforma. Eu vou incluir toda essa questão da cultura, que era o nosso tema de hoje, vou falar bem rapidamente, de uma forma bem superficial, sobre a questão da política, e na semana que vem, permitindo o Senhor, e aí será um culto mais ligado mesmo à reforma, né? A gente vai falar de um outro tema da reforma para a gente poder encerrar essa série. Eu sei que é uma série, irmãos, que talvez tivesse um espaço mais propício numa reunião de ensino bíblico, porque tem muitos elementos, a gente precisa dar contexto, dar muitos elementos que são de ensino. Mas, honestamente, irmãos, eu estou me sentindo nesse último mês muito grato ao Senhor por nós podermos tratar de um tema como esse na igreja. Porque é um tema que afeta toda a nossa vida. Não é um tema que afeta apenas o nosso tempo no culto, ou nossa vida devocional, que são áreas importantíssimas, mas nos afeta quando a gente vai na venda, quando a gente vai trabalhar. Venda é coisa de velho, né? Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai trabalhar. Eu nunca fui numa venda, eu só falei, escapou a palavra, não é da minha época, né? Mas quando a gente vai no mercado, quando a gente vai trabalhar, quando a gente participa de uma festa, tudo isso é afetado por princípios que a reforma lutou para resgatar, porque a ideia da reforma era exatamente essa, um evangelho que atingisse a vida como um todo e não um evangelho que separasse pessoas para serem espirituais e ignorassem o restante das áreas da sua vida como se elas não tivessem importância. Ao contrário, a ideia era exatamente que todas as áreas da vida fossem permeadas pelo Evangelho. Por isso eu me sinto muito grato por nós podermos lidar com isso. Tem sido muito bom para mim rever esses temas, muito motivador, né, para que a gente possa continuar crescendo como cristãos e crescendo, porque apesar da reforma ter como tema central o Evangelho, e é óbvio que é o Evangelho, mas o Evangelho no sentido da graça de Deus, da ação soberana de Deus, da salvação que vem do Senhor. Os luteranos têm como tema central da sua pregação, Cristo crucificado. Por isso a gente vai ver até crucifixos, né, nas igrejas e na arte luterana. Mas a questão toda, e é importante a gente pensar nisso, é que mesmo o tema central sendo Cristo crucificado, sua obra redentora, a salvação que o Senhor concedeu a nós, tudo isso afeta a nossa cosmovisão. A maior herança da reforma é uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo, de lidar com o mundo, que atinge todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, o meu tema hoje, o título do meu tema é a herança da reforma, porque eu quero abranger um pouco mais do que a cultura e um pouco mais do que essa questão da política também. Deixa eu só colocar aqui o nosso cronômetro, né? Que vai começar a valer só a partir de agora. Tudo isso era o meu boa noite para você, né? Então, a minha introdução, se eu encontrá-lo aqui, isso, muito bem. Vamos lá, irmãos, eu quero começar com esse texto, de 1 Coríntios 10, 31, um texto muito conhecido, apenas para servir de base para aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes de nós lermos o texto, há um ponto muito importante que eu preciso falar sobre a reforma, que a gente fala pouco, mas deveria ser falado muito mais e sempre. Que falar de reforma protestante talvez seja incorreto. A reforma protestante como um movimento histórico, tudo bem, mas você olhar para a reforma protestante como a reforma é incorreto, porque não existiu a reforma, existiram reformas protestantes, porque ela teve realidades diferentes em cada lugar onde ela foi experimentada. A reforma experimentada na Alemanha foi diferente da reforma experimentada na Suíça, em Genebra. A reforma experimentada em Genebra foi diferente da reforma experimentada na Inglaterra,
que foi diferente da reforma experimentada na França, que foi diferente da reforma experimentada nos Estados Unidos, por exemplo, ou a consequência dessa reforma, né, que ela não surgiu lá, mas ela vai ser experimentada. Então, em cada lugar nós vamos ter uma reforma um tanto quanto diferente. Eu queria, só para falar sobre isso, lembrar você desses 4 aspectos aqui, desses 4 pontos da reforma. Primeiro, nós podemos chamar a primeira reforma de reforma evangélica. É a reforma que começou com Martim Lutero, que tinha como foco mesmo o resgate do evangelho, acima de qualquer outro tema, ainda que Lutero tenha escrito sobre muitos temas, mas tem esse foco. E ela é chamada de reforma evangélica, ou, de forma incorreta, de reforma luterana. Não é esse o termo correto, seria melhor uma reforma evangélica, né? Que é a reforma que vem de Martim Lutero, que acontece ali a partir dele, os primórdios da reforma. Nós temos um segundo momento, que é a reforma reformada, né? Apesar do nome ser estranho, ou reforma calvinista, né? Que também não é correto o termo por usar o nome do Calvino, né? Mas a ideia é desse segundo momento da reforma, de Calvino, onde Zwinglio e muitos outros nomes vão dar uma amplitude para essa questão da cosmovisão, vão tratar a cosmovisão de uma maneira mais ampla, mais profunda, e vão nos legar muito conhecimento, muito resgate bíblico sobre todas as áreas da vida, né? Ainda que o centro e o foco continue sendo o evangelho, sem dúvida nenhuma. Nós temos a reforma inglesa, que é uma reforma que vai acontecer, obviamente, na Inglaterra, né? Mas que vai ter o seu foco naquilo que nós conhecemos como os puritanos, né? São a reforma puritana. Dessa reforma inglesa é que saíram os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, vem dessa linha da reforma, desse foco da reforma, que é a reforma inglesa, que acontece entre aquele grupo, né, ou aquele movimento que é conhecido como os puritanos, que é o grupo que vai, em grande parte, colonizar a América do Norte, né, colonizar os Estados Unidos, e que vai nos legar essas denominações. Então, tudo que nós temos de herança entre os batistas, os congregacionais e os presbiterianos tem sua raiz lá nessa reforma inglesa entre os puritanos. E nós vamos ter uma reforma chamada de reforma radical, que são os anabatistas. Apesar que muita gente acha que os batistas vieram dos anabatistas, isso não é correto, era uma galera mais radical, eram os rebatizadores, né? Dentre esses grupos nós temos os menonitas, por exemplo, que no sul do Brasil nós temos um pouco desse grupo, que é um grupo mais radical, é um grupo que vai pregar, por exemplo, não o sola escritura, né, não somente as escrituras, no sentido de que as escrituras são a regra última, ou a maior referência, mas eles vão rejeitar tudo que não é Bíblia. Então, por exemplo, os anabatistas rejeitavam as confissões de fé. Né, eles vão rejeitar porque a confissão de fé para eles não era Bíblia. E a reforma inglesa, a reforma calvinista, a reforma luterana, eles vão entender as confissões de fé como guias, como apoio, como instrumentos para nos conceder mais conhecimento e mais entendimento sobre a nossa fé. É claro que quando você tem alguma coisa da confissão de fé que é contrária às Escrituras, é claro que é com as Escrituras. Somente as Escrituras vão apresentar a verdade plena e total. Mas nós temos outros instrumentos, outras ferramentas que vão nos ajudar a chegar a essas conclusões e a compreender essas conclusões. Então isso é bastante importante, por exemplo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso para que a gente entenda que existem aspectos diferentes da reforma. A reforma não foi aquele paraíso onde sentou todo mundo. A gente olha para Westminster, né? A gente fala, sentou todo mundo lá, em oração, jejum, e um dizendo para o outro, amado, olha o que Deus falou aqui, que coisa fantástica. Não foi nada disso, foram discussões teológicas, com amor, discussões que eram cristãs, com um espírito cristão profundo, mas profundamente guiado por convicções. Por isso que se levou centenas de reuniões para se compreender plenamente, porque nenhum deles tinha outro foco senão
compreender a verdade e expressar essa verdade através dos documentos que foram produzidos pela Assembleia de Westminster. Isso é muito importante da gente lembrar, irmãos. Nós não estamos falando aqui de sentou na mesa do bar, né, e vamos sentar aqui na mesa, pô, que legal, pega um guardanapo aí, vamos colocar o artigo primeiro. Foi nada disso, foram discussões movidas por um profundo zelo de busca pela verdade, de um profundo respeito e admiração pelas Escrituras e de uma profunda espiritualidade de todos aqueles que participaram. Mas isso não quer dizer que um ficou sorrindo para o outro o tempo todo. Todos com as suas convicções apresentaram seus argumentos e chegaram-se às conclusões que nós temos hoje, né? Então é óbvio que isso é muito valioso e é muito importante para nós também. Bom, os reformadores, irmãos, eles se viam como agentes transformadores da cultura. Eles não se viam como pessoas que deveriam estar à parte da cultura, mas se viam como agentes transformadores da cultura. Eles não tinham a ilusão de que o mundo seria um mundo cristão, né? Todo mundo vai virar cristão, todo mundo vai agora ter uma cultura cristã. Não, mas eles sabiam que através dos princípios bíblicos a cultura deveria ser transformada. E os agentes que transformariam essa cultura eram os cristãos. Eles sempre entenderam isso de forma muito clara. Porque o mundo caído, ele também é alvo da redenção de Deus. A nossa cultura caída, a nossa cultura afetada pelo pecado do homem, também é alvo da redenção de Deus. A redenção de Deus atinge não somente o homem, mas toda a criação que é redimida e que pode ser redimida através do Senhor. Por isso, o principal tema que os reformadores vão tratar é esse. Opa, tinha que ler o texto, né? Esqueci de ler o texto. Mas vamos ler o texto primeiro, então. Antes da gente chegar nesse principal tema. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Bastante conhecido esse texto. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo vai se sintetizar aqui com uma capacidade que só o Espírito Santo é capaz de conceder a ele. Ele vem falando de assuntos, né? Falando de comida, se comida é consagrada ou não, aquele assunto todo que a gente vê até hoje, né? Pessoas discutindo, e Paulo vai dizer, olha, quer vocês comam ou bebam, e aí ele acrescenta, e essa síntese é fantástica, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esse é o tema central da Reforma Protestante, a glória de Deus. Esse é o tema central. Os reformadores não aceitavam qualquer realidade que não tivesse como alvo último a glória de Deus. Eles nunca aceitariam nenhum movimento, nenhuma realidade dentro da igreja que não buscasse a glória de Deus. Eles nunca aceitariam, por exemplo, diversas campanhas que nós conhecemos entre as igrejas que têm o foco exclusivamente no bem-estar do homem. Eles nunca aceitariam isso, porque eles buscavam de forma última a glória de Deus. Claro que se isso pudesse ser realizado ou atingido com o bem-estar do homem, sempre seria buscado isso. Mas o foco nunca foi o bem-estar do homem, mas era a glória de Deus. A glória de Deus era o tema, era o alvo, era a realidade central da busca dos reformadores, e a reforma começa exatamente por isso. Deus não está sendo glorificado nessa religiosidade. O homem está sendo glorificado, o poder humano está sendo glorificado, a igreja apóstata está sendo glorificado, mas Deus não. Então nós precisamos buscar a glória de Deus, e a única forma de buscar a glória de Deus é nos adequarmos às Escrituras, que nos ensinam o que é a glória de Deus e como nós vivemos a glória de Deus. Então esse é o tema central. Eles entendiam que mesmo caída, a criação continua sendo cuidada por Deus. A criação não foi abandonada por Deus. E a criação também não foi de uma forma plena, apagada, ou seja, a glória de Deus não foi apagada totalmente pelo pecado. O mundo foi afetado, foi manchado pelo pecado, mas não foi apagado pelo pecado. Deus continua cuidando da criação, e Deus preservou muitos aspectos na criação. Por exemplo, Deus preservou beleza. Quando nós olhamos para a criação, nós percebemos, nós vemos beleza. Deus preservou verdade.
Nós encontramos verdade na criação, mesmo no meio de um mundo caído, nós encontramos verdade. Haja vista as leis da física, por exemplo, que podem ser testadas e que muitas vezes vão ser ensinadas, e aquela verdade foi preservada. As leis que o próprio Deus criou para que a existência, a criação existisse. Então, isso é um fato importante, irmãos. Olhar para a criação como algo a ser rejeitado não é reformado. Olhar para a criação como algo a ser abandonado, como algo a ser menosprezado, não é cristão. Porque Deus, Ele continua cuidando de toda a criação. E Ele preservou aspectos nessa criação que remetem a Ele. Como eu falei da beleza, da verdade, uma integridade, muitas coisas são preservadas pelo Senhor. Bom, o que acontecia na época da reforma, irmãos? O que acontecia lá? Acontecia que tudo era subordinado à religião, tudo. O governo, os reis eram subordinados à religião, a economia era subordinada à religião, as artes eram subordinadas à religião, só tinha arte que tivesse motivos religiosos. A literatura, só se escrevia aquilo que era religioso. Peças de teatro, por exemplo, todas as peças de teatro que existiam, você já deve ter visto em filmes antigos, sempre terminavam com alguma ideia do inferno, né? Sabe aquela toda peça de teatro para terminar lá no inferno, no sofrimento, para trazer temor, era sempre uma realidade ligada à religião. A política, né? O governo, como eu já disse, era ligado a isso. A cultura, de uma forma geral e ampla, era subordinada à religião. E aí, então, irmãos, os reformadores vão dizer que são esferas diferentes, que sempre vai existir uma influência, mas que são esferas diferentes, que não devem estar subordinadas, mas que a criação, por si só, ela deve ser valorizada, não pelo que ela produz de religião, mas pelo fato de ser criação, que a arte deveria ser apreciada como arte e que ela era válida como arte, não por motivos religiosos, mas como arte. Que a música deveria ser apreciada porque ela era válida como música, não porque ela era uma música religiosa. Que governos deveriam ser tratados como governantes e não como enviados de Deus ou como homens de Deus necessariamente ali, porque muitos ímpios governariam. Então havia a necessidade da separação dessas áreas, da separação dessas esferas. E aí Calvino vai dizer que a criação é o teatro para a glória de Deus. Que é na criação que Deus será glorificado, ali é o palco, né? Ele vai dizer isso nas Institutas. Não é necessário santificar essas esferas, que era isso que acontecia. É mais ou menos isso que acontece hoje. O cara quer escrever uma música, ele põe um motivo religioso, ele santifica essa música. Ele quer escrever um poema, aí ele faz um poema de motivo religioso, ele santifica esse poema, pelo menos na ideia dele. Por quê? Porque essas pessoas não entendem a arte como válida por ser arte. O fato dela ser arte não valida a arte na cabeça dessas pessoas. Então eles precisam santificar para que agora seja válido. E os reformadores vão dizer que não. Que política, que educação, que economia, artes, a cultura em geral, ela é válida pelo que ela é. E que ela pode ser o teatro para a glória de Deus simplesmente pelo fato dela ser criação de Deus, não pelos motivos religiosos. Ela não é validada por ser religiosa, mas ela é validada por ser criação de Deus. E como criação existem aspectos de Deus ali, como beleza e verdade. Olha que interessante, e que disruptor, olha, disruptor, hein? Que disruptor é isso na vida, na mentalidade das pessoas. Mas é difícil, porque até hoje nós encontramos pessoas que precisam da validação dessas áreas. Pessoas que dizem assim, por exemplo, você tem cristão, vota em cristão. Por quê? Você santificou a política através do fato do candidato ser cristão. Está errado. Está errado. A política é uma esfera válida o suficiente para que eu analise o melhor candidato que eu tenho, independente dele ser cristão ou não. Você entende? Eu não preciso da santificação. Eu preciso que ele seja um bom governante. Eu não estou escolhendo um pastor, eu estou escolhendo um governante. O pastor precisa ser crente, o pastor precisa ser cristão. Mas, eu sei que a gente não deveria falar isso, né? Mas nesses dias nós precisamos. Mas o meu governante, ele não precisa ser cristão, meu governante precisa ser um bom governante. Ele precisa ter as habilidades que um governante precisa ter, não as habilidades que um pastor precisa ter.
Assim como um artista precisa ter as habilidades que um artista... Quais são as habilidades do artista? Nós temos artistas aqui. Né? Quais são as habilidades? Ele precisa ser sensível. Ele precisa ter um olho... Sensível no bom sentido, tá, irmãos? Não vem com... Ele precisa ter um olhar sensível ao mundo, para ele enxergar a beleza, para ele enxergar a verdade, para ele enxergar tons e nuances. Ah, que coisa linda! E expressar isso através do seu talento. Ele não precisa ser um pregador. Ele precisa ser sensível. Estou dando um exemplo. Outra coisa, ele precisa ser dedicado, porque nenhuma arte é desenvolvida, bem desenvolvida, sem dedicação. Ela precisa de dedicação. Um músico precisa repetir, 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 repetir. Um cantor vai precisar fazer exercícios vocais, exercícios vocais, exercícios vocais. O pregador vem aqui, igual eu estou com a voz rouca aqui, e é isso aí. Se o cara cantar com a voz rouca, você reclama. Mas eu pregar com a voz rouca, ele precisa ter dedicação. Então são habilidades específicas. Eu não preciso ficar santificando essas coisas. E a gente precisa quebrar isso, irmãos. Isso precisa sair da nossa mente enferrujada, católica, antiquada, de que... Antiquada não é antiquada, né? Porque é moderna isso, né? Antiquado seria aquilo que é antigo. Não é antigo, isso é depois da Bíblia. Porque o bíblico, ele vai dizer outra coisa. Que o que Deus criou é válido por si mesmo. Válido, porque é a criação de Deus. E lá na música, mesmo que ela não fale sobre religião, ela é expressão da beleza e da verdade de Deus. Se a música contém beleza e contém verdade, ela é válida. Ela é válida não é porque ela fala de Jesus, porque tem muita música que fala de Jesus que não é bíblica, que não é válida, que não é religiosa, que é apóstata. E aí a gente fica santificando essas coisas, e por causa dessa santificação a gente recebe arte de segunda categoria, a gente recebe políticos de segunda categoria que só são cristãos na época da eleição, que só são cristãos no seu discurso. Nós recebemos uma economia de segunda categoria, porque a gente acha que dinheiro é um pecado, que dinheiro é um absurdo. Você percebe como a santificação faz mal? E os reformadores vão lutar contra isso, porque o que interessava para eles não era só a salvação, mas era como o salvo viveria até a restauração de todas as coisas. Isso é muito belo, irmãos, muito profundo para a gente pensar. Então, como eu disse, não é necessário santificar, pois elas são legítimas em si mesmas. Os reformadores, eles vão fazer o quê? Eles vão resgatar o valor bíblico, que a igreja não é um refúgio, que a igreja não é um lugar para você fugir do mundo, mas eles vão tratar a igreja como um quartel, onde eles vão preparar o cristão para batalhar pela fé que um dia eles receberam. Então a igreja não é aquele lugar onde você foge do mundo, mas é aquele lugar onde você é treinado para enfrentar o mundo, e enfrentar o mundo de maneira cristã, de maneira transformadora. Olha que belo isso, irmãos. Diferente, não é? Diferente daquilo que é a mentalidade. A igreja é o local onde a pessoa, ou o cristão, é alimentado para glorificar a Deus vivendo em sociedade. O cristão, então, ele é alimentado na igreja, ele é alimentado nas ações da igreja, para poder viver para a glória de Deus em sociedade, nas outras esferas onde ele está inserido. E qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso é a libertação para a fé. A fé é libertada para expressar os seus talentos, os seus anseios, as suas habilidades em sociedade. A fé é libertada para glorificar Deus no mundo. O cristão é libertado para glorificar Deus no mundo. Preste atenção aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que o cristão é liberto para não precisar de temas religiosos. Não é isso. Ele é liberto para, sendo quem ele é, um cristão regenerado, um cristão com uma cosmovisão clara do seu mundo, da sua verdade bíblica. Ele é liberto para expressar o seu sentimento, a sua visão de mundo, como ele enxerga a beleza, como ele enxerga as nuances desse mundo, como ele enxerga as lutas e as batalhas. Ele é livre para expor aquilo que o seu coração sente, aquilo que seus olhos enxergam, sem precisar santificar. Porque se ele fizer uma música sobre como é difícil trabalhar, não vai ter nenhum motivo religioso, ela vai ser válida porque ela é arte. E ela é bela porque ela vem de uma cosmovisão cristã. Porque não dá para você negar. Então, a ideia não é o oposto, irmãos. O reformado, todo novo reformado, ele passa por uma fase que o
Jonas Madureira vai brincar como uma fase da jaula, né, dizendo que o cristão ali, não é ele que falou isso, mas ele que popularizou essa expressão, ele vai falar de uma fase que o cristão que se torna reformado deveria ser trancado numa jaula, porque ele se torna um leão até ele amansar e poder sair em sociedade. Né? Mas o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que não é só isso, ele não fica só bravo, ele fica bravo. No Facebook ele vira o leão lá, né? No Instagram, nas redes sociais, entre os seus amigos do trabalho. Né? Basta alguém falar alguma coisa que ele já vem logo com a salvação pertence ao Senhor. Né? Ele não pode, ele fica esperando, torcendo ali para aquelas frases que são uma brecha, né, para ele entrar com a teologia reformada. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu na nossa conversão, vai acontecer em todos os momentos em que a gente é impactado por uma verdade, não tem nada de errado nisso, apesar de não ser proveitoso. Mas tem um outro momento, um outro problema. O cristão, a pessoa que conhece a fé reformada e ela veio de outra experiência religiosa, ela vive o oposto extremo. Então eu sempre brinco aqui, quando ela é um cristão de uma experiência não reformada, ela não come nem bombom de passas ao rum, para o rum não pegar na boca. Só que aí ele vira reformado, aí ele bebe do número 1 até 51, todas, o que vier. Quando o camarada é um cristão não reformado, ele dá o dízimo. Se ele plantar um pé de tomate em casa, ele quer trazer o tomatinho do dízimo para entregar na igreja. Aí ele se torna reformado, não precisa dar dízimo da lei, não dá nada. Então ele vai de um lado para o outro. Ele desliga o rádio no carro, porque não pode escutar música do mundo. Aí ele virou reformado, vai para o baile funk, não tem problema. Então ele vai de um extremo para o outro. Acontece com muitas pessoas que conhecem a fé reformada, que vieram de outra experiência religiosa. E qual é o perigo, por isso que eu estou falando sobre isso, disso que eu estou dizendo aqui, irmãos. É o camarada achar assim, então não preciso do motivo religioso. Aí eu vou fazer uma festa e qualquer música serve. Agora eu vou consumir teatro, vou consumir stand-up, qualquer coisa serve. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa validar pelos motivos religiosos, mas você vai sempre precisar filtrar o que você vai consumir por aquilo que é a sua fé, pelos valores que você crê, pela cosmovisão que você tem. Então é claro que não há nenhum problema você escutar uma música feita sem problemas, sem motivos religiosos. Mas isso não quer dizer que você vai escutar uma música que vai dizer para você descer até o chão, porque aquilo é contrário à sua fé. Você consegue entender a diferença? Então não tem nenhum problema. Existe muita música bela, existe muita música que você vai poder consumir, que tem... o Brasil é muito rico dessas músicas. Você vai poder consumir, mas isso não quer dizer que você vai consumir tudo, como se não tivesse amanhã. Não tem mais amanhã, agora é tudo válido. Não é isso que eu estou dizendo, isso é um perigo para nós. Você não precisa validar pelo religioso, mas você precisa filtrar o consumo, né, e sua produção por aquilo que você é. A produção não tem como, o que você é vai ser expresso. Se a boca fala do que está cheio o seu coração, se o seu coração está cheio de evangelho, sua expressão artística vai ter sempre valores do evangelho, ainda que não tenha elementos religiosos. Você vai ter criação, você vai ter beleza, você vai ter verdade, mas o que você consome precisa do filtro, e o seu filtro é o evangelho. Então, cuidado, não vá da número 1 a 51 de forma radical, tenha calma aí, né? Porque também não é esse liberou geral também aí, né? Que às vezes as pessoas pensam. Bom, vamos lá. Seguindo, o que aconteceu na prática? Agora sim. Dito tudo isso, toda essa luta dos reformadores, o que aconteceu na prática? Como eu disse, as expressões artísticas eram fundamentalmente religiosas, ou seja, os temas giravam ao redor da religião, se produzia a arte a partir dessas amarras religiosas, e é isso que os reformadores vão lutar contra. O que aconteceu na prática? Em primeiro lugar, na pintura, na questão dessa arte tão bela, você vai encontrar mais arte, ou vai encontrar arte, coisa que era muito raro de se encontrar, do cotidiano, de paisagens, autorretratos, coisas que não existiam até então, só se pintavam motivos religiosos. Então você vai ter a Capela Sistina, por exemplo, é bela, é linda, é fabulosa, mas são motivos religiosos. Você vai encontrar grande parte dos quadros do tempo pré-reforma, e os motivos são absolutamente religiosos, porque precisava da validação. Agora não.
Agora o camarada pode fazer um autorretrato. É claro que ele vai também fazer motivos religiosos. Você pega um Rembrandt, por exemplo, ele vai ter motivos religiosos e ele vai ter motivos não religiosos. Ele tem um dos quadros que fala da guarda noturna, que mostra as guardas que existiam na sua época, as policiais, né? Guardas de proteção. Não é motivo religioso, mas ele também vai ter aquela pintura bela da tempestade, né, de Jesus dormindo no barco, da tempestade, talvez um dos quadros mais famosos dele. Mas você vai ter motivos agora que não precisam ser validados. Ele vai pintar religioso? Vai, porque ele é cristão, porque como um reformado, ele vai ter também isso no seu coração. Mas ele está livre agora dessas amarras da validação. Ele vai poder pintar a beleza que Deus preservou na criação. Ele vai poder pintar aquilo que é belo aos seus olhos. E isso é uma liberdade que acontece, não aconteceu até então. Mas também há uma liberdade na música. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez choque você. O que é mundanismo hoje para grande parte dos cristãos quando se relaciona com música? É o cara ouvir uma música do mundo, não é assim? Você já ouviu essa expressão? Música do mundo? Está fazendo contraponto ao quê? A música religiosa. Você sabia que se você falasse isso para os reformadores eles fariam uma cara de surpresa, olhando você e questionariam para você onde você encontrou essa verdade? Porque sabe o que era mundanismo para um reformado? Era fazer uma rodinha e para passar o tempo vamos cantar um louvor. Isso era mundanismo para o reformado. Porque música para o culto só servia para o culto. Música para entretenimento era música para entretenimento. E todo músico reformado transitava entre essas duas áreas sem dificuldade. Você vai ter Johann Sebastian Bach, por exemplo, ele vai produzir música para culto e ele vai produzir música para entretenimento. Você vai ter muitos músicos dessa época que vão produzir músicas para o culto. Eles vão, por exemplo, musicalizar os salmos. Mas eles vão produzir música para entretenimento, para que as pessoas dancem, para que as pessoas possam se divertir, porque eles entendem que o entretenimento é válido, porque Deus criou o homem também como um homem que em sociedade tem entretenimento. Entretenimento não é pecado, irmãos. Entretenimento ele só é pecado quando ele te rouba de Deus, quando você é dependente do entretenimento. Mas entretenimento não é pecaminoso. Porque Deus criou o homem assim. Quando você faz uma festa entre família, você está num momento de entretenimento. E aí tem pessoas que acham que ali você só precisa ter música de culto, música de culto, música de culto. Não! Os reformadores vão trazer essa liberdade para que haja música de culto, para que haja música de entretenimento e que ambas glorifiquem a Deus por sua beleza, por serem bem feitas, por serem bem preparadas. Olha que coisa bela, né? Já pensou? Um reformador olhando para nós, a gente sentado numa rodinha, falta 1 hora para o ônibus chegar, para a gente ir para o retiro. Canta uma música aí, Sidney, vamos lá fazer um louvor. Eles vão olhar para a gente e eles dizem, rapaz, que mundanismo é esse? Você percebe como é muito diferente a mentalidade? Os músicos, irmãos, como eu disse, se compunham para as duas esferas. Você já parou para se questionar alguma vez? Por que os cristãos, em geral, não fazem parte da produção cultural do nosso país? Eles não fazem parte. Onde os cristãos entram na produção cultural? Em nada. Eventualmente, quando algum desses artistas estoura na linguagem popular, ele é levado em alguns programas de auditório ou de entrevistas, e é o máximo. Mas ele não participa da produção, ele não dita o ritmo, ele não dita as tendências, ele embala a tendência. Ao contrário, ele é engolido pelas tendências. Sabe por quê? Porque nós cristãos temos um talento. Nosso talento é criar subcultura. Nós criamos subcultura. Nós produzimos música gospel, teatro gospel, cinema gospel, rock gospel, pagode gospel. Nós criamos tudo gospel. É subcultura. Nós nos isolamos na nossa subcultura e nessa subcultura nós produzimos o que nos agrada. E sabe o que isso faz? Rouba da gente o nosso papel na produção cultural na sociedade. A gente não participa de nada. E como a gente cria subcultura, toda subcultura é influenciada pela cultura majoritária.
Então aquilo que está funcionando no Brasil é o que funciona aqui. Basta você perceber que no cenário musical nacional, as mesmas variantes que aconteceram na cultura, na nossa sociedade, aconteceram dentro do Evangelho. A época do rock gospel, a época do pop gospel, tudo isso sempre aconteceu. Numa época em que o pagode estava sendo muito consumido, surge o pagode cristão, o pagode gospel. Porque isso é subcultura, irmãos. Nós não fomos chamados para fazer subcultura. Você sabe o que o reformador ele vai crer? Ele vai crer não, sabe como acontecia? Os cristãos reformados, eles determinavam a cultura. A partir do que eles produziam, outros artistas produziam. Não era o contrário. Não é a partir do que o famoso fez que o gospel faz. É a partir do que o reformado fazia, a cultura toda vinha a reboque, vinha atrás. Isso acontecia com música, isso acontecia com literatura, isso acontecia com as pinturas, acontecia com tudo. Porque eles não criavam subcultura, eles iam lá para o meio da cultura e apresentavam o trabalho deles cheio de beleza e verdade. E era irresistível. Se você pegar os principais artistas, principais nomes da história, eles vão ser influenciados pela Reforma Protestante. Olha que bela, irmãos. Que coisa fantástica e que animador para a gente isso deveria ser. Então, com a qualidade das suas obras, eles acabavam ditando o que deveria ser ou não abraçado pela cultura. Deixa eu colocar isso de forma prática, irmãos. Hoje, a música gospel é guiada pelo mercado. Aquilo que está funcionando no mercado é aquilo que se vende. Tanto que grande parte dos artistas gospel já estão em selos que não são originalmente religiosos. Não estão nos selos. Eles estão em selos que já existiam antes deles surgirem, que não tem nenhum compromisso com aquilo que é religioso e que eles vão seguir as tendências que aquele selo produz. É assim que funciona hoje. Entre os reformados era exatamente o oposto. Eles iam produzir uma cultura, produzir a arte, e essa arte ia ditar a tendência, e todo o restante da cultura ia ser influenciado por isso. Por causa exatamente, como eu disse, desses elementos de Deus na criação que eram apresentados. Bom, e na literatura? A partir dos reformados, irmãos, vão surgir peças teatrais. Não existiam peças teatrais não religiosas até a Reforma Protestante. As peças teatrais eram todas elas de motivos, de temas religiosos. Poema e literatura também vai florescer a partir da Reforma Protestante, sem serem submissos a temas religiosos, mas que, claro, vão carregar os valores cristãos no seu núcleo. Bom, olha o que acontecia. Os cultos eram em latim. Então os cultos não comunicavam o evangelho. E como é que se comunica o evangelho? Como se você está pregando numa língua que ninguém entende. A igreja da época usava os vitrais. Você nunca parou para pensar por que tem aqueles vitrais tão lindos? É simples. Eles precisavam comunicar o evangelho. A missa não comunicava. Então o vitral comunica. Muitas das estátuas eram exatamente isso. Uma comunicação de uma mensagem que o culto não comunicava. Então isso tudo era o que acontecia. As peças de teatro vão comunicar aquilo que o culto não comunicava. Por isso que quase sempre elas terminavam com alguma questão ligada ao inferno, que era um tema muito borbulhante na Idade Média, né? E agora não. Agora você vai ter William Shakespeare fazendo Romeu e Julieta, que não tem absolutamente nenhuma submissão à religiosidade. Olha que diferença, olha que libertador. A arte pela beleza, ela é válida porque ela é bela, ela é válida porque é a verdade, ela é válida porque ela comunica Deus, sem que essa arte precisasse comunicar o evangelho, porque hoje um artista cristão, ele é pressionado a comunicar o evangelho pela sua arte. Se você pintar um girassol lá, e alguém mostrar para alguém, olha, eu sou cristão, olha o que eu pintei. Ah, mas por que você não pintou a cena da ceia? Por que você não pintou um motivo religioso? Muita gente vai dizer isso, porque eles acham que todo artista cristão precisa comunicar. Mas a beleza da criação está comunicada ali. E quando a beleza da criação está comunicada, Deus está sendo comunicado. É assim que pensavam os reformados. Bom, o que vai acontecer aí na literatura? Os jornais vão começar a surgir. Jornais que anunciavam as notícias, que informavam o povo.
É dessa época dos reformadores a primeira defesa da liberdade de imprensa. Nessa última semana, nosso país viu e o burburinho foi sobre a censura que uma determinada rede de televisão sofreu nesses últimos dias. E essa liberdade de imprensa, você acha que isso veio da onde? Isso vem dos reformadores. John Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, é o primeiro que vai trazer um tratado de liberdade de imprensa. Ele vai dizer que o Estado não pode definir o que deve ou não ser dito, que o Estado deve definir a punição para aqueles que extrapolam esse limite, mas que a imprensa, os jornais, os jornalistas, aqueles que informam, devem ter liberdade para falar aquilo que entendem que deve ser falado. E punidos quando fazem mau uso disso, não censurados. Olha que interessante, daquela época vem isso, irmãos. Olha que herança nós temos, como a reforma é rica, como a nossa herança é valiosa. Bom, Shakespeare, como eu já disse, né, é fruto dessa teologia reformada dessa época. Estou citando um nome aqui para ficar no conhecido, mas teriam dezenas de outros. E na educação, para a gente dar uma adiantada aqui. Na educação, grandes universidades elas vão ser fundadas ou vão ser restauradas. Na restauração, por exemplo, as duas principais faculdades, das mais antigas do mundo, na Inglaterra, Oxford e Cambridge, vão ser restauradas nessa época. Elas datam provavelmente lá do século XI, mas é no século XVI, do século XVII, que elas vão ser restauradas e vão se transformar nas principais faculdades do mundo. Das 27 aulas semanais que existia na Academia de Genebra para a formação de ministros do Evangelho, 11 apenas eram sobre teologia, hebraico e Antigo Testamento. As outras, elas vão tratar de filosofia, elas vão tratar dos poetas gregos, elas vão tratar de retórica, de física, de dialética, até de matemática. Porque a ideia dos reformadores era que o pastor, o pregador, o ministro, deveria ser tão preparado a ponto de apresentar à igreja o Evangelho, mas o Evangelho sempre sabendo que ao redor existe uma sociedade e que ele tivesse conhecimento disso. Um dia desses eu conversei com uma pessoa, ele disse, nós precisamos de uma nova reforma na igreja. Eu falei, para uma nova reforma na igreja falta pouco. Falta só que os pastores sejam como Lutero e Calvino. Homens que tinham joelho no chão, coração no Evangelho e eram doutores. O cara não quer fazer um seminário bíblico de 2 anos hoje, e o cara quer reformar a igreja. Calvino era doutor, Lutero era doutor, a maioria dos reformadores eram doutores. E não esse doutor na Unisquina aí não. Eles eram doutores em realidades que levavam anos para serem feitas, para ser títulos que levavam anos para serem alcançados, que exigiam centenas e centenas de horas de estudo e de dedicação. Para pensar isso, irmãos. É claro que a gente não tem uma nova reforma hoje. A gente acredita que os pastores não precisam estudar. A gente acredita que basta que Deus revele tudinho e a gente saia falando e está tudo certo. Os reformadores nunca creram nisso. Eles criam no joelho no chão, na oração. Lutero chegava a exagerar, segundo as pessoas ao seu redor, nessa sua dedicação à oração. Né? Tamanha compreensão que ele tinha da grandeza do seu pecado. Ele tinha um coração completamente voltado ao Evangelho, ele não queria outra coisa para a sua vida, mas ele tinha a mente trabalhada pelo conhecimento. Não existe, irmãos, fruto da reforma protestante que não produza conhecimento. Uma das máximas da reforma protestante é ao lado de uma igreja sempre ter uma escola. O Evangelho e a educação sempre caminharam juntos, e a partir da reforma isso vai ganhar um valor enorme. Toda a igreja vai lutar para possuir uma igreja. Essa era a necessidade, a compreensão, né, que existia lá. Richard Sibbes, um puritano, ele vai dizer o seguinte, que toda a verdade possui a igreja, ou pertence à igreja, né, na verdade. Onde há verdade, a igreja está autorizada a utilizá-la. Então, onde há verdade, tem verdade nos poetas gregos, tem verdade nos filósofos, tem verdade na física, na matemática, na oratória, na dialética, a igreja pertence à igreja.
Porque toda verdade é verdade de Deus, e toda verdade de Deus pertence à igreja. A igreja está autorizada a utilizar toda a verdade para o bem e para a propagação do Evangelho. Olha que coisa bela. Eu não sei você, irmãos, mas talvez você não, talvez você esteja sonolento, mas eu fico extremamente, como é que eu vou dizer que seria a palavra, né? Eu ia dizer animado, mas é mais do que animado, eu fico embasbacado, eu fico estupefato, eu estou tentando achar a palavra mais bonitinha, né? Eu fico admirado, pronto, fico admirado de ver a grandeza, a profundidade, a sabedoria que existia no coração dos reformadores, né? E qual é a aplicação disso aqui? É que a igreja local possa ter uma outra definição, irmãos. A igreja local ela não vai ser refúgio nem hospital. Já falei do refúgio, muita gente entende a igreja como um hospital. Ela não é sobre o cristão, no sentido do cristão receber, mas é no sentido do cristão levar. Não é no sentido do cristão vem e sai bem, é no sentido de ele vem e sair preparado para encarar a vida. Ela vai se tornar um local onde a verdade bíblica é apresentada de forma tão clara, ampla, profunda, com os recursos da filosofia, da poesia e de tudo mais que nós temos, matemática, física, e o que quer que seja verdadeiro, através de todos esses recursos ela vai ser apresentada, o Evangelho vai ser apresentado de forma tão clara, tão ampla, tão profunda, que a comunidade vai se tornar capaz de viver em sociedade para a glória de Deus. Estejam onde estiverem. Essa é o grande resultado da luta da reforma protestante pela educação. Em último lugar, a política, que é um assunto delicado, né? Principalmente nos nossos dias no país. Mas me permita dizer uma coisa para você: todos os reformadores escreveram tratados políticos influentes, todos. Porque a igreja e o Estado no catolicismo era quase que uma coisa só. Era difícil você... Na verdade, era governado pela igreja, a igreja mandava mesmo ali, mas era uma coisa tão entranhada, que cumpria tantos propósitos do clero católico, que você não tinha um governo para o povo. Você tinha um governo que servia o catolicismo, que não servia ao povo de uma forma como deveria ser. Você sabe, por exemplo, irmão, que você já talvez tenha acompanhado alguma eleição nos Estados Unidos, assim, por informações. Você sabe que lá o voto não é direto, né? Você sabe que as eleições americanas, elas são feitas de forma presbiteral. Da mesma forma que um conselho de uma igreja é eleito. É assim que é eleito um presidente americano. Isso é fruto da reforma. Porque os reformados entendiam que de forma alguma o poder poderia estar na mão de alguém. Nem mesmo na mão de uma pessoa do povo ter todo o poder. Não poderia. Por isso que existiam camadas de proteção. O povo elegia seus deputados, representantes, e os representantes elegiam seus governantes, e essas camadas eram camadas feitas para proteção. É um movimento puritano, que vai se tornar no presbiterianismo, que vai influenciar o modo de governo, o modo de eleição numa nação como os Estados Unidos, por exemplo. Eles entendiam, irmãos, que todo poder civil tem que ter limites. Eles entendiam a divisão das esferas, o Estado e a igreja, mas não no sentido de que o Estado tivesse poder pleno sobre todas as coisas sem que houvesse proteção. A própria política deveria criar as proteções para que o povo estivesse guardado. Eles vão entender o cristão como alguém que tem duas cidadanias. Ele é cidadão do céu, mas enquanto peregrino nessa terra, ele vai ter responsabilidades de posicionamento, obediência e influência. Olha que interessante. Porque hoje em dia, para fugir de política, as pessoas dizem: eu sou cidadão do céu, o reino de Deus não é aqui. O reino do meu pai é em outro lugar, não tenho nada a ver com isso. Não, mas enquanto peregrino nessa terra, você tem responsabilidades de influência, de posicionamento, de obediência, de estar debaixo desse governo, mas de influenciar esse governo. Constitucionalismo e federalismo, por exemplo, que vão ser valores que os franceses lá no século XVIII vão abraçar, eles não foram criados lá no século XVIII pelos franceses, que vão se tornar os democratas, lá os federais, os constitucionalistas. Ao contrário disso, eles vão pegar os escritos reformados, vão despir esses escritos de Deus, vão secularizar esses escritos e vão utilizar para o seu próprio governo. Isso vem da reforma.
democracia, parlamento, a separação de judiciário, executivo e legislativo, isso é bíblico. Só Deus pode ser executivo, legislativo e judiciário. Qualquer homem tem que ter essas esferas separadas, porque se duas dessas esferas ou três dessas esferas estiverem juntas, é um poder que vai fazer mal para o povo. Elas têm que ser separadas e devem se fiscalizar mutuamente, exatamente como nossa Constituição, por exemplo, diz. Isso vem da Reforma Protestante, dos tratados políticos dos reformadores. Não vem de antes disso. Não vem do século XVIII, quando os franceses vão fazer trazer essa ideia política mais à tona. Vem dos reformadores. Olha como esses homens se preocupavam com o cristão vivendo como um todo. Eles vão ser contra o poder centralizado, a favor da prestação de contas ao povo, da obrigatoriedade dos afastamentos de políticos incompetentes e corruptos. A primeira ideia de uma constituição que vai garantir liberdades e direitos vem dos ensinos bíblicos dos reformadores. O Antigo Testamento vai trazer toda essa base para a política. Samuel Rutherford, por exemplo, um pastor presbiteriano do século XVII, ele vai escrever sobre desobediência civil. Ele vai chegar a dizer que se alguém se tornar tirano e por caminhos naturais não se puder tirar esse camarada do poder, que esse camarada deveria ser removido à força. Falar para um cristão isso, ele vai dizer, não, você tem que se submeter às autoridades, porque Deus é que colocou essas autoridades. Sim, Deus coloca tiranos ali para trazer juízo sobre o povo. E se os mecanismos políticos não o tirarem, é obrigação do povo removê-lo, nem que seja força. Olha só. Você sabia que os homens que tentaram matar Hitler naquela Operação Valquíria, eles são hoje exaltados na Alemanha? Porque os alemães entendem que aquela atitude de tentar matar Hitler foi cristã? Porque ele era um ditador que fazia mal à humanidade? Irmãos, para esses cristãozinhos que ficam aí, política não é de Deus, ferve a cabeça do cristão. Já pensou isso? Meu Deus, ia faltar dedo para arrancar de certas pessoas. Bom, vamos continuar aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Primeiro, para focar 2 pontos. Tudo isso foi a introdução do meu sermão, irmãos. Agora eu quero chegar nos... Ainda bem que você riu, né? Assim não houve nenhum... Eu pensei em falar isso, eu falei, se o pessoal ficar espantado, eu encerro rápido. Mas como você riu, achou engraçado, achou legal, eu vou continuar, porque isso realmente era a introdução do meu sermão. Bom, não fique desesperado, fica tranquilo, Jesus não volta hoje, você vai ficar tranquilinho. Quer dizer, eu acho, né? Nem sei. Bom, por que eu estou falando tudo isso, irmão? Vamos voltar aqui para o sermão. Primeiro, para focar em 2 pontos importantes que nós, como reformados, temos dificuldade de entender. Primeiro ponto, a reforma não é um movimento distante. Grande parte dos reformados olha para a reforma, olha que bonito, a reforma. E a gente? A gente admira. Não, como assim a gente admira? Nós somos herdeiros dessa reforma. Essa é a nossa herança. A nossa cosmovisão é herança desses homens. O que esses homens fizeram, eles fizeram pelo tempo deles, mas fizeram por nós também. A reforma protestante não foi um movimento que começou, terminou e segue a vida. Não! Ele é um movimento que Deus estabeleceu, cuja herança nós vivemos. Nós, como reformados, devemos viver essa herança. Não porque éramos reformadores, mas porque o que eles fizeram é resgate bíblico. Eles não acertaram em tudo, não. Tanto que a gente nem trata dessas coisas que eles erraram. A gente entende hoje algumas coisas que realmente, por exemplo, Martinho Lutero teve um período de antissemitismo. Ele vai escrever sobre os judeus e suas mentiras, defendendo o maltrato, por exemplo, e muitos nazistas usaram Martinho Lutero como base para atacar os judeus ali. É claro que eles erraram, mas naquilo que o resgate que eles fizeram foi bíblico, é nossa herança, irmãos. É nossa herança. A reforma não pode ser para você um negócio lá do século XVI, não. Faz 500 anos, né? Que coisa velha. Não, não é isso não, é nossa herança, é lá está a nossa herança religiosa. Nós como igreja nos reunimos nesse molde. Por causa desses homens é que nós estamos aqui hoje. O problema é que o Brasil
é protestante sem reforma. Nós somos protestantes. Estão protestando do quê? Sei lá, do pastor, do político. Vão reformar? Não, a gente quer reclamar mesmo. Então há um protestantismo sem reforma no nosso país. Mas nós somos herdeiros, irmão. Não aceite que a reforma seja esse negócio distante que você admira de longe. Essa é a sua origem. Em termos religiosos, é o sangue que corre na sua veia. É daí que vem sua herança. Assim como os seus avós são sua origem, religiosamente essa é a sua origem. Essa é a sua origem, porque se não fossem esses homens, se Deus não tivesse levantado esses homens, eu hoje provavelmente estaria aqui anunciando em latim uma missa para você. Provavelmente era isso que estaria acontecendo. Então, em segundo lugar, a reforma não é um movimento, aliás, é um movimento de restauração da igreja e da sociedade. Não entenda diferente. Ela não é um movimento de restauração da igreja apenas, o que já seria uma coisa grandiosa. Mas os reformadores nunca entenderam que a igreja, ela existia à parte da sociedade. Tanto que eles vão combater a ideia do monasticismo de uma forma ampla. Eles vão falar sobre o monge, eles vão tratar o monge como ou aqueles que ficavam nos mosteiros, né, como pessoas que eram glutões e beberrões, que não tinham nada de útil para produzir ou para oferecer aos religiosos. Eles vão dizer que uma dona de casa nos seus afazeres estava glorificando a Deus tanto quanto, se não mais, aqueles que se afastavam do mundo para glutonaria e bebedice, ao invés de servirem ao Senhor no mundo. Irmãos, a reforma ele é um movimento de restauração da igreja, sim, mas ele é também um movimento de restauração da sociedade. Deus quer trazer redenção à sociedade. Os valores bíblicos permearem a sociedade. E quando a gente entende isso, nós vamos aplicar essa questão da reforma em todas as áreas da nossa vida. E quando nós aplicamos, nós nos envolvemos na política, paramos, porque, irmãos, você dizer que política não é para cristão é antibíblico. Você está fazendo uma afirmação que a Bíblia contraria. Você pode até dizer, eu não tenho habilidade, eu não gosto, não é um tema que me é caro. Tudo bem. Isso faz parte para todos nós. Eu poderia falar disso de muitos temas. Mas é bíblico. A influência de cada cristão na sociedade vai lidar com a economia, com a educação, com artes, com a música, com o que for. Porque todas as áreas da vida pertencem ao Senhor. Não tem uma área da vida que não pertence ao Senhor. Esse negócio de isso é do diabo, isso não existe. Talvez o funk, mas fora isso, não é verdade. Não é verdade. Eu acho que eu nunca vou ter amigos funkeiros, né, com essas coisas que eu falo. Me perdoem se você é funkeiro, né? Vou orar por você, Deus te libertar. Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Eu escrevi uma frase aqui que talvez resuma um pouco do que eu quero, porque agora eu cheguei onde eu queria. Tudo isso que eu falei, que bonito, né? Educação, a música, a arte, para que serve tudo isso? Serve para a gente ter uma grande lição para nós, uma grande aplicação de tudo isso. Deus nos chamou para impactar a sociedade, através do nosso viver bíblico, debaixo dos princípios bíblicos em cada esfera da vida. Deus nos chamou para que a sociedade fosse influenciada por quem nós somos, pelo que nós cremos, pelos fundamentos da nossa vida. E quando eu digo isso, eu estou falando no seu trabalho. Se você for cristão, você vai impactar a sociedade. Na sua família, se você for cristão, você vai impactar a sociedade. Onde você estuda, se você for cristão, você vai impactar a sociedade. Eu não estou falando sobre um trabalho fácil. Eu estou falando sobre o chamado de Deus para você. Na semana passada, eu falei sobre um dos conceitos reformados mais importantes, que é o conceito de que todos são vocacionados. Deus chamou todos para, onde servem, onde trabalham, glorificarem a Deus. Então Deus chamou o ferreiro, Deus chamou o marceneiro, Deus chamou o mecânico, Deus chamou o artista, Deus chamou o professor, Deus chamou cada um na sua profissão, para que na sua profissão a sociedade seja impactada e Deus seja glorificado.
Deus nos chamou, irmãos, para que a sociedade fosse impactada por quem nós somos, pelo que nós cremos, por aquilo, pela forma como nós vivemos. Esse é o nosso chamado, em cada esfera da nossa vida. Amém? E como é que a gente faz isso? Para você não sair daqui dizendo, é muito bonito, mas como é que eu faço isso? Agora sim, a minha mensagem chegou. Como fazemos isso? E eu quero aqui, bem rapidamente, dizer isso para você. Eu queria te dar 3 conselhos, ou melhor, 3 conceitos, para que se você quer viver para a glória de Deus, quer viver e aplicar esse chamado de Deus na sua vida para impactar a sociedade. Em primeiro lugar, sem romantismo. Irmão, Deus não te chamou para ser romântico no sentido de iludido. Tem muito cristão romântico. Vamos fazer aqui um jantar, e todo mundo que vai vir nesse jantar aqui vai ser impactado pelo nosso amor, pelo nosso carinho. Vai nada. Vai vir um monte de gente que só vai comer. Não seja romântico, irmão. O mundo é caído. E ele não vai ser totalmente restaurado, pelo menos não agora. E ele não vai ser rapidamente restaurado, pelo menos não agora. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. O nosso trabalho é um trabalho para a glória de Deus, não para resultados visíveis necessariamente. A glória de Deus, às vezes, ela se torna visível gerações à frente. Hoje, nessa semana, nós pudemos ter um debate sobre liberdade de expressão, porque 5 séculos, 4 séculos atrás, pessoas escreveram tratados políticos que hoje nos dão base para a nossa discussão. Se esses homens tivessem abdicado desse seu chamado, dessa sua vocação, pensando assim, minha sociedade, uma sociedade de gente analfabeta era a sociedade de lá. Basicamente de gente analfabeta. É o evangelho, irmãos, que vai produzir a alfabetização. Porque agora as pessoas querem ler a Bíblia. Porque até a tradução da Bíblia na sua própria linguagem, o povo não tinha por que ler, não tinha razões, não tinha motivo. Claro que era importante em alguns aspectos, mas não, a não ser para aqueles que queriam ir para a universidade, era um número irrisório, a população era analfabeta. Agora não, agora tem a Bíblia. E se esses homens tivessem pensado, a população não vai ler o tratado que eu estou escrevendo, a população não vai se importar com isso. Eles não se importaram com o resultado. Eles não foram românticos em dizer, eu vou fazer um tratado e o mundo vai mudar. Nada disso. Lutero não tinha essa ilusão de que o que ele escreveu mudou o mundo. Ele falou, não fiz nada. Quem fez foi a palavra de Deus. Onde você propaga a palavra de Deus age. E age no seu tempo, ao seu modo e da sua forma. Não seja romântico, irmão. Eu sou cristão no meu trabalho, as coisas só pioraram no meu trabalho. Sinal de que está surtindo efeito. Se Jesus disse que nós seríamos perseguidos, quanto mais cristão você for, menos o cara legal no seu trabalho. Se você é o cara legal do seu trabalho, irmão, provavelmente tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo lá. Você é o cara mais querido do seu trabalho? Pode ser pela sua gentileza, pelo seu amor, pela sua bondade. Sim, legal. Aí o cristianismo está funcionando. Se for porque você é o camarada que aceita tudo, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Nós não fomos chamados para viver confortáveis. Nós somos chamados para uma batalha, para uma guerra, para um evangelho que é uma luta diária para que o nosso Deus, o único Deus, seja glorificado. Segundo lugar, com conhecimento. Eu me adiantei um pouquinho ao falar sobre os doutores, né? Mas nós só podemos influenciar, irmãos, quando o que nós cremos já é automático no que nós fazemos. Se você precisa pensar muito o que um cristão faria, é porque aquilo não está impregnado em você. Eu vou contar uma experiência aqui para tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer. Você já tomou banho de mangue alguma vez? Não, né? A maioria das almofadinhas aqui nunca tomaram banho de mangue. O Lando era amigo da sanguessuga lá. O Elinaldo está aí, não está, Elinaldo? Cadê o Elinaldo aí? O Elinaldo era meu companheiro de banho no mangue. Nós íamos jogar bola todos os domingos de manhã. E quando acabava o futebol, isso lá no Samaritá, né? Um lugar longínquo, ficava 2 quilômetros depois de Nárnia.
lá na Samaritá. E a gente jogava bola domingo de manhã, né? Quer dizer, o Elinaldo jogava bola e eu fingia, né? Era o estilo árvore, enraizado ali, né? Não me mexia. E depois que acabava o futebol, o Elinaldo muito exausto e eu tranquilão, porque não corria, a gente ia tomar, com nossos outros irmãos da igreja, a gente ia tomar banho de mangue. E aí tomava de mangue não, né? No mangue, né? Na água ali que o mangue rodeava. E aí eu lembro que a gente ia, né? Voltava para casa. Um certo dia minha esposa foi me buscar no futebol. E aí eu entrei no carro, aí ela começou a andar, virou para mim e falou assim: meu Deus, que fedor é esse, cara? E eu fiquei quieto, não sei, não é comigo. E ela cheirou assim, que fedor de mangue, cara. Isso me fez pensar um pouquinho sobre o que é conhecimento cristão, irmão. Conhecimento cristão é assim, está impregnado em você. Não é uma coisa que eu precisava pensar. Eu não precisava exalar aquele cheiro, ele estava em mim. Claro que fui ameaçado, né, de se pegar você assim de novo, você vai a pé, né, e coisas assim. Mas tudo bem, essa é outra história para uma outra ilustração. O que eu quero ilustrar agora é que aquilo ficava impregnado. Aquilo não saía de você. Aquilo era um negócio que para você tirar depois dava um trabalho. O verdadeiro conhecimento é assim. Se você, no seu trabalho acontece alguma coisa, você tem que ficar pensando assim, por que o cristão faria? Será que um cristão... É porque não está impregnado ainda. Porque quando está impregnado é automático. Quando está impregnado os outros sentem. O cheiro exala. Nesse caso o cheiro de Cristo, né? Que não era nem parecido com o cheiro do mangue. Mas a ideia é exatamente essa. Conhecimento para nós, o conhecimento bíblico, irmão, precisa ser algo que reflete naquilo que nós fazemos. É claro que existem momentos que a situação precisa parar para pensar. Não estou dizendo que tudo vai ser reação. O que eu estou dizendo é que, naturalmente, a gente sabe o que fazer porque aquilo está impregnado. A cosmovisão, cristão que não tem cosmovisão é cristão que sofre na sua espiritualidade. Cristão precisa ter uma cosmovisão clara. O que você pensa sobre cada área da vida? O que a Bíblia te ensina sobre cada área, sobre trabalho? Por isso que a gente falou semana passada. O que a Bíblia fala sobre cultura? Quando você estiver no seu trabalho e você de repente colocar lá uma música, sei lá, de repente você bota lá um Paralamas do Sucesso, ou você coloca lá um Titãs, ou coloca alguma outra música dessa, e aí alguém vai vir, você não é crente? O que você vai responder para o cara? Na minha igreja pode? Né? Teve uma certa pessoa aí, que eu não vou dizer quem foi, né, que fez uma tatuagem. Aí essa pessoa foi e a avó viu. Aí a avó falou assim: menino, você vai para o inferno. Eu vou contar para o seu pastor. Aí a resposta foi meu pastor que me levou no tatuador. E aí vai você e o seu pastor para o inferno. Não é essa a ideia, irmão. Por favor, não entendam errado. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando nós nos impregnamos de conhecimento, quando nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos como responder à nossa fé. A nossa fé vai ser questionada a vida toda, irmão. Não imagine você que sua fé não vai ser questionada, você precisa saber responder. E saber responder não é decorar as respostas do catecismo, ainda que isso seja válido demais, mas é saber o que aquela resposta quer dizer. É isso que você precisa. Não, eu escuto Paralamas do Sucesso porque há a beleza de Deus aqui. Escuto porque eu vejo na arte a beleza da criação de Deus. Ou alguma coisa semelhante a isso dentro daquilo. Essa letra fala de uma verdade que é de Deus, mesmo na boca de um ímpio, mesmo na boca de um pagão. Essa peça de teatro que eu vejo reflete, apresenta aquilo que é verdade de Deus, aquilo que é a beleza de Deus, aquilo que é a beleza da criação. Eu não preciso me privar da beleza que Deus criou. Eu guardo o meu coração para que ele não seja contaminado por aquilo que é contrário ao Evangelho. Mas a beleza de Deus apresentada na arte, eu vou me deleitar nela. Não tenho problema com isso. Não é a sua igreja que permite, porque a sua igreja não permite nada, irmão. Ai da sua igreja se permitir alguma coisa que as Escrituras não permitem. Ai da sua igreja legislar sobre aquilo que as Escrituras já legislaram. Até falar esse negócio é difícil, imagina fazer.
Irmãos, que Deus nos dê graça para que nós amemos o conhecimento. O doutor Enéas, né, ele, considerado por muitos brasileiros um doido, eu assistia muito esse homem na época que ele era vivo ainda. E eu lembro de uma coisa que ele falou, que foi uma das coisas que mais me marcou que esse homem falou. Ele diz assim, perguntaram para ele, mas o senhor fala muito difícil, o senhor fala de um jeito que a maioria dos brasileiros não entendem, o senhor parece que está querendo se orgulhar, né? Na verdade está sendo arrogante. Ele diz, não, o meu conhecimento é a minha vitória. Essa é a minha vitória, meu conhecimento é a minha vitória. Porque tudo que eu sofri para conhecer o que eu conheço, a minha vitória é ter conseguido alcançar esse conhecimento. Assim é para o cristão, irmão. Nós devemos amar o conhecimento, porque todo conhecimento da verdade vem de Deus, não há verdade fora de Deus, toda verdade vem de Deus. E nós precisamos amar o conhecimento. Em último lugar, com coragem e fé. Eu juntei 2 aqui para ficar só 3 pontos, ser um calvinista essa noite mais apresentável, né? Irmãos, o que significa com coragem? Assumindo quem você é. Você não precisa esconder quem você é. Você também não precisa ser o camarada que chega na sala de aula e briga com todo mundo. Bate na mesa, eu sou cristão e agora todo mundo vai me ouvir. Não é isso que eu estou dizendo. Você não precisa chegar lá no seu trabalho e bate na mesa, eu sou cristão, aqui eu não quero piada suja não. Não é isso que eu estou dizendo. Com coragem é assumindo os seus pontos, assumindo sua posição. Quando consultado, não tendo medo de falar o que você crê. Quando na oportunidade de aconselhar, não tendo medo de assumir o que você crê, o que você é. Quando se relacionando sem medo, sem capitular, irmão, sem de forma alguma ser quem você não é. Seja quem você é. E se essa pessoa acha que ela não serve para o seu convívio, isso fala sobre ela. Agora, quando você nega quem você é, isso fala sobre você. Não sobre a outra pessoa, mas sobre você. Quando você é maltratado, isso fala sobre a pessoa que te maltratou. Isso não é um anúncio de quem você é, mas é um anúncio de quem é a pessoa que te maltratou. Agora, quando você abre mão dos seus princípios para agradar, isso fala sobre quem você é, sobre quem você ama, sobre qual é a paixão que arde no seu coração. Coragem, irmão. Deus nos chamou para sermos cristãos, ainda que como forasteiros e peregrinos. E fé é uma lembrança de que isso não é um trabalho fácil, mas nós continuamos a fazê-lo, porque nós cremos que esse é o nosso chamado. Glorificarmos a Deus, onde Deus nos colocar. Já parou para pensar que o local onde você trabalha, o local que você estuda, a família que você vive, o bairro que você mora, só é do jeito que é, porque Deus te colocou lá para a glória dele? A gente não gosta de pensar nisso, né? A gente gosta de pensar, Senhor, eu estou aqui, deve ser algum tratamento do Senhor, logo eu estou mudando lá para a praia, né? Todo mundo quer morar na praia. A gente não devia ter feito apartamentos, a gente devia ter feito barcos. Todo mundo gosta de morar no mar, né? Todo mundo morar no bar. Irmãos, Deus nos chamou para sermos cristãos. Não tenha medo disso. Porque só o propósito último da nossa vida é glorificar a Deus. E desfrutá-lo para sempre. Primeira pergunta do catecismo. Que Deus nos dê graça e nos abençoe para que nossa vida seja para a glória dele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos pelo privilégio que temos de sermos seus, pelo privilégio do nosso chamado e vocação. E pedimos ao Senhor que nos dê fé, que nos dê coragem, que nos dê paixão pelo conhecimento, que remova do nosso coração esse romantismo que nos faz fraquejar e nos frustrar quando nós não vemos os resultados ao nosso redor. Nos ajuda, Deus, porque não há outra esperança para nós, não há outro alvo, não há outro propósito para nós, senão viver para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude a cumprir esse propósito, porque por nós mesmos nós somos incapazes. Não há força, não há talento, não há energia, não há nem sequer desejo em nós para que a gente faça isso plenamente. Há sim em nosso coração a esperança de que o Senhor fará isso em nossa vida. Nos capacitará, nos moldará, nos ajudará a vivermos para a glória do Teu nome.
Nos abençoe, Deus, e glorifique o teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.